Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, aproveitando esta campanha do Ministério da Saúde no Brasil, que é sobre o Novembro Azul. E, professor Danilo, seja muito bem-vindo para que a gente possa fazer esse bate-papo em torno desse tema. Obrigado. É um prazer muito grande sempre estar aqui e poder falar alguma coisa, e orientar um pouco mais a nossa população a respeito de um problema tão atual quanto o câncer de próstata. Sim. Certo? É importante a gente destacar, o senhor é fisioterapeuta e tem um vasto conhecimento dentro da saúde, atua como professor há vários anos, e isso vai trazendo uma experiência, uma bagagem, né, professor, aqui? Sabe, eu sou da época que a gente não acumulava conhecimento, né? Então eu não me prendi só às especialidades da fisioterapia. E mesmo porque também, sendo professor, a obrigação me fez isso. Exatamente. Então hoje a gente tem algum conhecimento em cima desse assunto, dessa temática também. Mesmo porque, e eu não me furto de falar, eu fui vítima de um câncer de próstata tem 3 meses. Não sabia, professor. Isso não me tira em nada, pelo contrário, me acresce de poder informar ainda mais aos nossos ouvintes a importância de se fazer a prevenção. Sim, claro. Certo. E o senhor já é palestrante desse tema na UniGoiás há vários anos, né? Já. A gente já vem trabalhando com esse tema na UniGoiás já há uns 4 ou 5 anos já, e isso é bastante interessante. Como que o senhor vê a receptividade dos homens em torno do Novembro Azul? Que ainda tem aquela mística, aquele medo e tudo mais, né? Deixa eu te falar um negócio. Sabe, há uns 3 anos atrás, eu abri uma das minhas palestras contando um monte de piada, umas 4 ou 5, sobre câncer de próstata, né? Sobre o toque, sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Aí todo mundo riu, achou bonito, né? Aí eu falei, então, todo mundo achou interessante, né? Aí eu perguntei, alguém já viu alguma piada sobre câncer de mama? Alguém já ouviu alguma piada sobre câncer de intestino? Sobre colo de intestino? Sobre câncer de ossos? A plateia calou. Sabe por quê? Por que brincar com isso? Nós vamos brincar porque tem uma questão de segundos de uma privacidade que eu chamo nem de privacidade, de ignorância. Então, nesse momento, a plateia calou. Porque não tem, e não existe o motivo de se brincar com isso. De fato. Porque você sabe que o câncer de próstata, não sei se você sabe, mas é o segundo câncer que mais mata no Brasil. Sim. Então, veja bem, por que eu vou brincar com uma coisa tão séria dessa? Voltando ao meu assunto, eu me cuido desde os 40 anos de idade. Desde os 40 anos. E eu faço o toque desde os 50 e eu tenho 60. Veja bem, eu fui agora em julho fazer a minha prevenção. E na minha prevenção detectou um câncer de próstata. No início, muito no início. Tratável, totalmente tratável. Fiz a cirurgia, estou bem, hoje acabou. Por conta da prevenção. Por conta da prevenção, eu consegui pegá-lo exatamente no início. Nem hiperplasia prostática eu tive. Então, veja bem, olha a importância de se ter a prevenção. Demais. A importância de se deixar de lado a ignorância, a imbecilidade, se você me permite a palavra. Por favor. A imbecilidade de muitos homens acharem que um toque que demora menos de 10 segundos, que não tem a introdução de um dedo inteiro, ele introduz metade do dedo, certo? Vai violar a minha vida. A minha masculinidade, eu vou perder com isso? Eu perco minha masculinidade quando eu bato numa mulher. Realmente é ignorância, né? É ignorância. Eu vejo o indivíduo perder a masculinidade dele quando ele bate em uma mulher, quando ele agride uma mulher. Isso eu vejo ele perder. Sim. Porque aí ele perde a masculinidade e entra na ignorância, na animalidade. Sim. Entendeu? Então não é isso. É o preservar, né? É se fazer o tratamento preventivo. Isso é a importância. Não é a situação da ignorância, do não querer, do não fazer, do não vou deixar fazer, ou eu vou perder ou qualquer...
não perde nada, pelo contrário, a gente ganha, porque eu ganho de saúde. E de fato, essa ignorância, ela tem acometido muito mais os homens, e hoje a incidência de câncer de próstata, ela acaba ficando mascarada pela falta de cuidado dos homens. Tem lá seus 50 e poucos anos e nunca fez nenhum exame de sangue. Então, veja bem, hoje a Associação Brasileira de Urologia, ela preconiza que os homens a partir de 40 anos de idade comecem a se cuidar. Sim. Com 40 anos de idade. Inclusive, o ônibus que a gente teve aqui na Unigoiás com exames preventivos, ela atendeu vários homens acima de 40 anos. Nesse momento, porque é muito engraçado, a gente tem que pensar bem o seguinte. O que fazer de exame? Porque o exame, é lógico que é um ato médico, é uma atitude médica. Sim. Isso que eu estou falando é conhecimento. Eu sou fisioterapeuta, não faço nada disso. Mas isso você procura o médico, normalmente o urologista, certo? E ele vai fazer a sua análise, a sua anamnese. Tá? Não havendo necessidade, a partir dos 40 anos, ele não vai fazer o toque. Ele vai fazer a clínica e o exame de PSA, que é um exame do antígeno prostático, certo? Esse exame, até 40 anos, a normalidade dele é que ele dê até 2. É uma variaçãozinha para cima, para baixo, dependendo de uma série de clínicas que o doutor é quem vai avaliar. Sim, essa é a média. Essa é a média. Entre 40 e 50, com 60 anos, ele permite subir um pouquinho, né? Não precisa ficar basicamente no 2, ele pode subir um pouquinho. Isso não quer dizer nem que o indivíduo tenha a hiperplasia prostática benigna, muito menos ainda o câncer de próstata. Entendi. Então o que acontece? Vai ao médico com 40 anos, uma vez ao ano, não precisa mais que isso. Aí ele vai pedir o exame, né? Vai te avaliar. Nesse caso, ainda não se preconiza a necessidade do toque prostático. A partir dos 50 anos, que aí sim existe a necessidade do toque prostático. E aí o que acontece? Aí se associa o toque prostático, o PSA e algumas vezes o ultrassom, dependendo da necessidade. Certo. Então veja bem, que invasão que tem? Nenhuma invasão. Não tem nenhuma invasão. Então o indivíduo faz esse exame e vai acompanhando e vai guardando. O médico vai guardando o histórico dele lá e ele vai sabendo como é que tá a coisa. Certo? E isso não muda em nada a minha fertilidade, a minha masculinidade, nada disso. Certo? Pelo contrário, ele vai me potencializar, porque eu vou estar mais tranquilo daquilo que eu preciso, daquilo que eu posso fazer. É uma busca para ficar mais saudável. Exato, sem sombra de dúvida. Então, a partir desse momento, e aí eu gosto sempre de explicar o exame. As pessoas acham que não, chega lá, vou abrir a perna, vou ficar em posição ginecológica. Nada disso. Você vai estar deitado, com as pernas fletidas, o médico volta a falar, não tem nem a introdução de um dedo inteiro, ele introduz metade do dedo, porque a próstata ela está muito próxima da entrada do canal anal. Então o médico só vai lá, ele passa o dedo e sente. Se ele sentir alguma coisa dura, maior, obstruindo, invadindo o canal retal, aí sim ele vai pedir outros exames, mas não havendo essa sensibilidade de dureza e coisas do tipo, até logo, passar bem, obrigado. E pronto. Durante o meu diagnóstico, o médico não sentiu nada, para você ter uma ideia. O meu diagnóstico foi feito através do PSA, que deu muito alto, deu 7. Entendi. E aí nós tivemos que fazer outros exames. E aí ele diagnosticou. Entendi. Então veja bem, a minha próstata estava pequena. Ela estava 1 grama acima do tamanho normal. É pouco. Muito pouco. De fato. Entendeu? Então, assim, se eu não tivesse todo o cuidado que eu tenho comigo, né? Exato. Toda essa falta... eu nunca tive esse preconceito. Nunca tive. E olha, nós temos até amigos profissionais que ainda guardam esse preconceito. E nós estamos quebrando. Devagarinho nós estamos quebrando esse mito. Exato. De que eu vou perder minha masculinidade, ou que eu vou que eu vou me apaixonar pelo médico. Para com isso, pelo amor de Deus. São piadas realmente de mau gosto. Desnecessárias. Exato, que acabam criando todo esse mito, esse medo em outras pessoas. Não, eu gostaria de ver uma pessoa com um câncer agressivo, um câncer ósseo, fazendo uma brincadeira. Será que ele faria uma piada?
Pois é, não existe esse tipo de brincadeira. Não existe esse tipo de brincadeira. E aí nós não estamos brincando com qualquer panaceia, nós estamos brincando com coisa séria, seríssima, que te leva à morte. Certo? Então, poxa, para com isso. De fato. Isso não existe. Antigamente, vamos colocar aí 20, 30 anos atrás, esse tabu era ainda maior. Né? Se hoje a gente já ainda encontra dificuldades e resistências, 20, 30 anos, esse tabu era um pouco maior em relação à população de hoje. Né? Antônio, o interessante que a gente diga é o seguinte, eu sou uns dias mais velho que você. Alguns dias apenas. E a gente quando menino, eu me lembro de meus pais, meus avós, eles não falavam nem a palavra câncer, né? O fulano morreu. Morreu de quê? Morreu daquela doença. Assim que se falava. Ele estava doente. Não se tocava, porque poderia trazer mau agouro, né? Sim. Falar da doença, do câncer. E aí o que acontece? Aos poucos isso foi desaparecendo, essa condição, esse mito, essa situação. E o que acontece? Nós latino-americanos, né, homens latino-americanos, nós temos muito da família patriarcal, do machismo, né, da situação, infeliz, graças a Deus acabando, mas ainda temos do homem ser macho, né? E ser macho é tão complexo, né? A gente poderia criar um outro dia e conversarmos um outro dia a respeito disso. Mas dizermos que o homem é macho, e para ele ser macho, ele não pode invadir a privacidade dele. Mas veja bem, ele não pode invadir a privacidade dele na frente de um médico. Porque é sabido que em atividades sexuais ou libidinosas, existem tantas outras coisas que seriam contestadas essa masculinidade, né? Que a gente fica temerário. Poxa, por que isso pode e aquilo não pode? O que lhe traz bem não pode. De fato. Entendeu? Então a gente fica aí pensando, poxa, para com isso, né? Não tem. Então, há 30 anos atrás, o índice, a proporcionalidade, só que aí quando a gente vai mexer com o número, os números eles ficam muito variados. Número populacional, a idade, né? Porque há 30 anos atrás nossa população era mais nova, né? Hoje nós temos uma população, o Brasil está envelhecendo, né? Então nós temos uma população mais velha e por incrível que pareça, essa população mais velha, a grande parte agora já se cuida, né? Então tem oscilações, então os números aí a gente teria que trabalhar muito em cima disso, mas há tempos passados se morria proporcionalmente mais. Sim. Proporcionalmente, mas pelos números de população hoje, que são 230 milhões de habitantes, hoje ainda a gente tem, e eu falei no início, é o segundo câncer que mais Se a gente for pensar também, o acesso à saúde era mais difícil. Sim. Né? Hoje as pessoas estão mais preparadas para isso. Tem uma coisa muito importante que a gente tem que falar sempre. O diagnóstico antigamente era muito difícil. Você veja bem, quando eu me formei, e isso já se vão 40 anos, nós não tínhamos ultrassom, não tínhamos tomografia e não tínhamos ressonância. Estava acabando de chegar no Brasil só nos grandes centros, nos grandes hospitais. Né? Então, só São Paulo, Rio de Janeiro, só aquilo ali que tinha. Ultrassom, tomografia. E a tomografia e o ultrassom, aliás, o ultrassom parecia a imagem daquelas televisões de antena antigamente. Sei. Ficava só o chuvisco, né? E a ressonância magnética veio chegar depois ainda. Então, o diagnóstico era muito difícil. Né? O PSA estava começando, estava navegando ainda. Então, era um diagnóstico difícil. Então, isso dificultava o tratamento também. Sim. Outra, as formas de tratamento. Hoje nós temos formas de tratamento maravilhosas. Veja bem, eu fui submetido a uma cirurgia, não precisei fazer nem químio nem rádio, nada, eu estou curado. Certo? Então, excelente. Então isso, hoje são as formas de tratamento, as técnicas cirúrgicas, tudo isso mudou muito. Então o tratamento hoje, ele é curável em grande parte dos diagnósticos, principalmente em 90% a 95% dos casos diagnosticados em fase inicial. Aí, interessante a gente ressaltar isso. Então, se a gente tivesse essa condição de diagnosticar sempre no início, a gente teria uma tranquilidade muito grande. É importante a gente ressaltar isso, professor Danilo, pelo fato da hereditariedade
da doença. Sim, não é? sim. Então, Ela em tem um alguns caráter casos, exatamente, é passado de pai para filho, avô, enfim. E eu sou um curioso nessa história, primeiro por ser jornalista e segundo por ter um caso desse na família. Meu avô foi vítima de câncer de próstata e veio a falecer por conta disso, por conta da ignorância, não queria ir ao médico. Quando se descobriu, já estava em um estágio avançado, né, pela falta dessa prevenção mesmo. E daí a gente sempre fica buscando informações mais apuradas a respeito. E realmente, a gente poderia falar um pouquinho sobre essa hereditariedade? Sim, a gente tem o caráter hereditário, o caráter genético hoje, ele é bastante. Os exames genéticos hoje para câncer, eles são bastante interessantes. E você já pode concluir isso já com uma fase bem mais nova. Certo? Já existem alguns exames para isso. E só para você ter uma ideia, na minha família de um todo, não se tem. Eu sou o primeiro caso de câncer. Não estou falando de câncer de próstata, o primeiro caso de câncer. Uau. Na minha família não se morre por câncer. Lá na minha família se morre por doença neurológica ou problema cardíaco. Aliás, problema cardíaco é o que há na minha família. Entendeu? Então, o que acontece? Há tempos passados, a gente não tinha esse conhecimento dessa hereditariedade. Sim. E se dava continuidade a tudo. Exato. Mas hoje não. Hoje você sabe, olha, poxa, eu tive meu avô que teve... E não precisa ser câncer de próstata, não. Qualquer câncer, ele pode te trazer uma hereditariedade para um câncer de próstata. Entendi. É óbvio que sendo um câncer de próstata, ele vai ser mais objetivo. Exato. Mas se meu avô morreu de câncer de pâncreas ou de câncer de intestino, a proximidade, ela te induz a possibilidade. Entendi. Tanto é que na metástase, a metástase é quando a gente fala que ela está, o povo fala que está se espalhando. Se espalhando, isso. A metástase, a gente fala que existem dois tipos de metástase. A metástase por afinidade e a metástase por proximidade. Então, o que é metástase por afinidade? São células afins, são células parecidas. Então, em alguns lugares que nós temos células parecidas com as células da próstata, ele, por uma questão sistêmica, descola uma célula, ela vai lá e adere daquele determinado lugar. No câncer de próstata, normalmente ele tem muito mais a metástase por proximidade. Então, aí ele comete principalmente a coluna, intestino, aquilo que está mais próximo, tá certo? Normalmente a coluna. Da mesma forma, os cânceres que eram hereditários. Então, a família que já tem câncer, então os homens têm que tomar um cuidado maior, certo? Agora, se tem câncer de próstata, maior ainda. Exatamente. Certo? Então, essa prevenção, ela precisa acontecer realmente. Não, a prevenção... a gente nem coloca na condição de familiaridade. A gente coloca a prevenção, ela é uma obrigação de qualquer homem, independente da opção sexual. Isso é a saúde do homem, né, professor? E olha, é importante se falar isso, hein? Independente da opção sexual. Se ele tem próstata, independente da posição, da opção ou da escolha ou da condição sexual dele, ele tem que, a partir dos 40 anos de idade, se cuidar. Certo? Isso é obrigação. Certo? Porque, bom a gente ressaltar isso. Porque muitas vezes o indivíduo fala, não, eu só faço porque eu sou hétero. Não. Todas as opções, a gama de variedade LGBT que ia mais masculina, tem que se cuidar porque ele é suscetível ao câncer de próstata. Certo. E é um mito dizer que estar com a próstata vazia diminui a possibilidade de câncer. Certo? Isso é meio mito. Eu tenho estudado isso um pouco e até hoje eu não encontrei trabalhos conclusivos que disseram, porque tem muita gente que fala, eu mantenho relação sexual, eu mantenho minha próstata vazia. Isso não quer dizer que você não está sujeito a um câncer de próstata. Tá certo? Então, isso é um mito e não se deve. Porque tem algumas pessoas que até se masturbam para manter a próstata vazia e aí, em cima disso, imaginando que não vai ter. É um mito. Isso a gente não deve ter. Esse mito a gente não deve ter. O problema não é masturbar, não é manter vazia. É ir ao médico e fazer os exames de prevenção. Essa é a receita, né? E é a mais simples que tem.
Porque quando a gente pensa em Brasil, eu só não quero entrar muito na política. Ok. Por favor, eu não quero entrar muito na política por alguns devaneios havidos. No Brasil, nós temos ainda uma boa política pública para prevenção do câncer de próstata. Certo. Basta o indivíduo querer fazer. Então a rede pública oferece esses cuidados. Também oferece esse cuidado. Certo? Isso é legal a gente falar isso. Então, porque às vezes a gente fala assim, isso só para não tenho. Olha, se inscreva, tenha paciência, vai, participe. Certo? Isso vai acontecer a custo zero. Exatamente. Rede pública, tá certo? Então, eu não faço porque eu não tenho dinheiro. Não, por favor, para com isso e vá fazer sua prevenção, que existe isso. E eu não sei, por favor, me perdoe a ignorância, eu não sei como está aqui em Trindade, mas em Goiânia tem. Sim, em Trindade tem sim. E eu acredito o sistema funciona bem. Trindade tem uma saúde pública muito, muito boa. Exatamente. E nesse ponto eu tenho que parabenizar o secretário e o nosso professor também, o Leonardo, que atuam muito na condição de prevenção. Exatamente. Não só de câncer, mas as outras, atividades de saúde pública. E vale a gente pontuar também que a UniGoiás tem feito essa participação junto ao governo municipal, não é? Os nossos alunos aqui participam de campos de estágio dentro da área da saúde, na Prefeitura de Trindade. Há também uma parceria que já está aí quase 100% consolidada entre o governo municipal e o Augusta, Hospital Universitário Dia, né, por conta dessa ala de oncologia que o Augusta está aí inaugurando, né, deixando tudo pronto para poder receber também os pacientes. Então, a gente vê que os organismos ligados à saúde, assim como a UniGoiás, tem essa preocupação. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha. Bora lá. Não querendo puxar o saco do Carlos, não, mas a UniGoiás, ela sempre teve um passo à frente nessas situações. De fato. É uma pena, e aí eu falo que é uma pena, que a sociedade nem sempre fique sabendo ou que nem sempre queira participar. Uhum. Mas as campanhas existem. E isso deveria ser mais explorado pela sociedade. Né? E aí eu fico muito triste quando eu escuto sempre aquela mesma ladainha. Eu não tenho condição, eu não sei. Puxa, vai atrás. Quem quer e não espera, né? Faz a hora, Exato. Faz acontecer, certo? Então, vai atrás, tem aqui em Trindade, tem aqui a nossa faculdade. Se nós não tivermos, pelo menos nós orientamos. Exato. Né? E aí a gente põe a coisa para realmente acontecer. Isso aí. Professor Danilo, muito obrigado por essa conversa, por esse bate-papo. Tenho certeza que a gente levou muito conhecimento para quem está nos acompanhando e isso é de grande valia para a pesquisa acadêmica, para quem quer saber mais sobre o Novembro Azul, como se prevenir, como funciona essa ação do câncer no corpo e... Antônio, se antes eu já era um pregador, né, da prevenção do câncer de próstata, imagina agora. Agora ainda né? mais. Então, isso para mim é um prazer muito grande e um prazer maior poder vir aqui conversar com você, a gente trocar essas ideias. Claro. E você sabe que eu estou sempre às suas ordens, a hora que você precisar. E a população, né, por favor mesmo, pessoal. Dona de casa, você também é responsável de cutucar o seu marido, de cutucar o seu pai, de cutucar o seu filho que já tem mais de 40 anos e exigir que ele vá se prevenir, tá? Não deixa só para os homens, não. Homem é malandro, homem nem sempre quer fazer as coisas. Então você, dona de casa, você mãe, você esposa, vai lá e cutuca, põe para fazer, obrigue ele a fazer, certo? Exija dele. E você, homem, macho é aquele que se cuida, tá certo? Valeu. Como seria para você fazer o curso dos seus sonhos? Aqui ele se torna realidade. Chega de adiar esse sonho. Faça sua graduação superior na UniGoiás. Odontologia, medicina veterinária, fisioterapia, farmácia, biomedicina e muitos outros cursos, especialmente na área da saúde. Laboratórios muito bem equipados, professores de alto nível e metodologia comprovada. Somos uma instituição nota máxima no MEC. Faça agora sua inscrição para o vestibular no site unigi, com y no final, .edu.br.
Faça o curso dos seus sonhos. Estude na Unigoiases.